Olá, seja muito bem-vindo à Semana da Secretaria Paroquial, um evento pensado para você com muito carinho, pois sabemos que o coração administrativo que impulsiona a missão precisa se manter pulsando forte. Nestes 5 dias, você será apresentado a ferramentas práticas e uma visão profunda sobre o papel dos secretários paroquiais. Hoje é o primeiro dia de formação gratuita, especializada e com certificado para quem se inscrever no site. Então, se você ainda não se inscreveu, acesse o site, o link está aí no chat, garanta o seu certificado, além de que, ao se inscrever, você estará concorrendo a um kit, TOs, garrafa e bolsa personalizados. Esta live ela vai ficar gravada na Uniteos para você rever sempre que quiser. Olha só como é fácil acessar os links gravados. Primeiro, você faz login na sua conta. Depois, já logado, é só clicar em cursos. Aí você vai procurar por Semana da Secretaria Paroquial. Nós não poderíamos começar o nosso primeiro dia de jornada de aprendizado sem pensar no atendimento. Nossa palestra de abertura, ela será sobre comunicação eficaz e acolhimento. Quem ministra é o Ricardo Magalhães, ele é especialista em gestão paroquial e influenciador digital. O trabalho dele já atinge mais de 3 milhões de visualizações mensais. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Oi, Ana, bom dia, muito obrigado. O tema de hoje proposto para a gente é comunicação eficaz e acolhimento, a arte de servir com empatia e inteligência emocional. Bem, esse é um tema que eu gosto muito de trabalhar, é um tema de abordar nas minhas palestras e formações, porque eu acredito que nós, como servidores, missionários, pessoas que trabalham na igreja todos os dias, a gente precisa ter maturidade emocional para poder lidar, tratar e atender bem as pessoas. Bem, e com toda essa minha experiência, que eu já venho tendo há mais de 12 anos, para quem me acompanha sabe, trabalhando em secretaria paroquial, eu aprendi que nós lidamos com pessoas de todos os tipos, todos os dias, com várias personalidades, várias emoções, vários sentimentos. Então, eu comecei a perceber que isso era algo essencial para a gente poder trabalhar, para a gente poder tá desenvolvendo nosso dia a dia, aprendendo, principalmente na área da inteligência emocional. Porque muitas vezes nós temos que entender como lidar com as situações que nos aparecem todos os dias no nosso atendimento, no nosso tratamento, seja em uma secretaria paroquial, ou numa cúria diocesana, ou nas pastorais. Então, como servidores e missionários da igreja, escolhidos, porque nós, aonde nós estamos, nós não estamos simplesmente por estar, porque nós fomos escolhidos, nós somos capazes, nós somos capacitados para estar servindo a Deus. Então, agradeço você que está hoje participando aqui com a gente, nessa semana da Secretaria Paroquial, com vários aprendizados, até sexta-feira, teremos vários profissionais, especialistas em cada área falando, trazendo conteúdos que vai nos ajudar a nos capacitar ainda mais. E o tema de hoje que eu trago é sobre comunicação eficaz, que é a arte de servir com empatia e inteligência emocional. O que eu quero, o objetivo não é uma formação de autoajuda, um curso de autoajuda, mas o objetivo é de formar corações servidores. Então, por isso eu trago esse termo, porque a inteligência emocional, ele é um termo, por mais que não apareça na Bíblia, eu trago bastante fundamentos, passagens voltadas para essa área, ali com passagens bíblicas, que também trabalham sobre inteligência emocional. Essa expressão,
esse estudo, esse conceito de inteligência emocional, ela foi desenvolvida por um americano, por um psicólogo americano chamado Daniel Goleman. Então, o que é a inteligência emocional, principalmente no ambiente paroquial? É a habilidade de identificar, entender e gerenciar nossas próprias emoções, assim como as emoções dos outros, de forma equilibrada e empática no nosso cotidiano. Muitas vezes nós somos guiados pelas nossas emoções. Eu aprendi desde cedo, porque o que acontece? Uma coisa que eu trago comigo, é um testemunho que eu posso trazer para vocês. A gente se deixa ser levado, muitas vezes, pelas nossas emoções, pela forma como nós tratamos os outros. Às vezes a gente pode não estar se sentindo bem, a gente pode estar cheio de frustrações, decepções com nossos trabalhos, com o padre, com o agente de pastoral, com o coordenador, e a gente acaba refletindo isso no nosso atendimento, na forma como nós tratamos o outro. Então, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe desde cedo foi o quê? Foi de que o nosso coração é nosso, mas o nosso rosto são das pessoas. Então, aquilo que nós estamos sentindo, nós não podemos estar refletindo para o outro, principalmente quando nós estamos à frente de uma pastoral, de uma liderança, à frente de uma secretaria paroquial, ou até mesmo à frente de uma paróquia, um padre, um vigário, um frei, um administrador paroquial. Nós precisamos nos conhecer, entender o que nós estamos sentindo, quais são as nossas emoções, para que nós possamos identificar também as emoções do outro. Porque muitas vezes as pessoas que aparecem no nosso atendimento diário, elas estão desde pessoas enlutadas até pessoas alegres, a pessoas felizes. Então, como lidar com essas situações? Aquelas pessoas que chegam ali, às vezes, agressivas, ofensivas, como que nós vamos lidar? Às vezes a gente pega assim, já começa a querer, a pessoa falando mais alto com a gente quer falar mais alto ainda. Aí começa aquela discussão. E para poder lidar com essas emoções, como é que a gente faz? Precisamos ter maturidade emocional. Maturidade emocional. Aí entra uma questão que eu gosto muito de fazer. Quem cuida de quem cuida? Você já se parou para perguntar? A gente tem que cuidar das pessoas, mas quem cuida de nós? Quem cuida de nós? E para cuidar de nós, se a gente não for por nós mesmos, começarmos por nós mesmos, cuidando das nossas dores, dos nossos limites, das nossas decepções, reconhecer quando a gente não sabe, isso também é questão de humildade. A humildade, ela faz parte dessa maturidade emocional. Reconhecer quando eu preciso de ajuda. Reconhecer quando eu tenho que parar, quando o cansaço, o estresse, ele já começa a me afetar. Eu tenho que entender quando que eu tenho que parar. E quando isso está afetando o meu trabalho, e o quanto isso está afetando o meu trabalho. Tudo isso engloba a parte da inteligência emocional. É sermos maduros para reconhecer os nossos limites. Deixar o que as nossas emoções, elas acabam, muitas vezes, interferindo na nossa vivência do atendimento paroquial. Porque como secretários paroquiais, servidores de uma cúria diocesana, agentes de pastorais, coordenadores, liderança, nós interagimos constantemente com pessoas diferentes em estados emocionais, sejam fiéis, padres, membros de pastorais e visitantes. Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Pensa agora, eu quero fazer um pedido. Pense agora numa pessoa ali que você sabe que é muito difícil de lidar com ela. Uma pessoa que é muito complicada, que muitas vezes você tem uma dificuldade de estar lidando com ela. Pense nela agora, nesse momento. Eu acredito que tenha vindo uma pessoa na sua cabeça agora. Seja um colega de trabalho, seja um padre, um coordenador de pastoral, um agente ou até mesmo um fiel. Ou talvez você tenha vindo na cabeça da outra pessoa, do seu colega, de um coordenador, ou de um agente, ou de alguém da cúria.
Ou talvez você mesmo tenha vindo no seu pensamento agora. Porque talvez você reconheça que você é uma pessoa difícil de lidar em determinadas situações. Eu costumo falar que trabalhar com pessoas é difícil, mas lidar com pessoas de igreja é muito mais difícil. Porque são pessoas que vêm muitas vezes em estados emocionais abalados, um estado espiritual abalada, pessoas recém-convertidas, pessoas que estão aprendendo a doutrina católica. E às vezes, se você tiver uma palavra, muitas vezes que pode ser má compreendida, uma má comunicação, a pessoa pode interpretar de forma equivocada. Por mais que você tenha tido uma boa intenção, mas ela pode entender de forma errada. Vocês estão entendendo essa percepção que talvez você seja a primeira ou a última pessoa que aquele fiel, que aquele recém-convertido, que aquele jovem, ou que aquele idoso, aquela pessoa adulta que está procurando pela primeira vez o sacramento, ela vai ver? Ela vai ver? Talvez uma pessoa chega ali e quer fazer o quê? Marcar comunicar assim, pedir para o padre celebrar uma exéquias, ela pode estar abalada. Aí você fala assim, nossa, o padre não está. Aí a pessoa já está ali num estado muito emocional, muito já abalado por causa daquela situação de estar enlutada. Ela, de repente, ela vai já começar a falar coisas, não, mas esse padre não está aqui, como é que eu faço agora? Não tem como você ligar, e você tenta ligar, o padre não atende, aí quando o padre fala assim, eu não posso atender agora porque eu estou ocupado, eu não posso ir. Como é que fica o seu estado emocional? Quando aquela pessoa já vai começar, mas o padre não está aqui, eu estou precisando, como é que eu faço agora? E você chega ali, você já começa a sentir o que a outra pessoa está sentindo, porque você já começa a pensar, nossa gente, eu me coloco no lugar, eu me coloco ao lado daquela pessoa, o que ela está sentindo se fosse comigo? Sabe, você que é secretário paroquial, quantas vezes você já sentiu isso? Você viu uma situação difícil, uma situação que em questão de luto, de morte, de enfermidade, você vai lá, comunica ao padre, e de repente o padre fala assim, eu não posso, eu estou ocupado, eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer isso, e você não consegue, como é que você fica? Muitas vezes, eu me senti assim, sabe? Eu me senti abalado, eu me senti triste, porque eu me colocava assim, ao lado, como se estivesse acontecendo comigo aquela situação. Então, tudo aquilo acabou me abalando, me abalava muitas vezes, mas eu tinha que ser firme, eu tinha que lidar com aquela situação que muitas vezes era difícil, de ser lidado, porque você não está lidando simplesmente com uma pessoa, você não está lidando apenas com uma situação, você está lidando com uma pessoa, com um ser humano, e isso precisa ser trabalhado muito. A maturidade emocional, ela começa quando eu sei lidar com esse tipo de situação e que eu não vou levar para o meu coração e que isso não vai me abalar. E vocês querem saber como que as emoções, elas podem nos ajudar elas interferem nas nossas decisões? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Imaginem agora um trilho de trem. Imagine agora, você coloca assim um trilho de trem. Tá? E lá nesse trilho de trem, lá no final, existe uma bifurcação. Uma que vai para o lado direito e a outra que vai para o lado esquerdo. Tá? E do lado desse linha de trem existe uma alavanca. Ela está puxada para que o trem vá para o lado direito. Tá? Imaginem comigo agora. Imagina agora, faça a imaginação. Imagem em ação, nós agora, tá bom? É assim. Existe a linha de trem, uma bifurcação para a direita e para a esquerda. E existe a alavanca que vai direcionar para que lado o trem vai. O sentido que o trem está indo é para o lado direito. Tá? Está indo para o lado direito. E de repente você vê um trem desgovernado vindo para o lado direito. Só que desse lado direito existem várias pessoas. Várias pessoas estão nessa linha de trem amarradas. Crianças, idosos, adultos, animais. Não sei quem fez isso. Vamos fazer diferente. Imagina agora que eu sou um vilão de filme de faroeste, tá bom? Imagina essa cena agora.
De repente eu amarrei todas essas pessoas. Mas você não conhece nenhuma delas. Você não conhece nenhuma delas, tá? Mas você está vendo. Aí você vê essa alavanca puxada e o trem vai pegar todas aquelas pessoas e atropelar elas. E eu estou lá, só olhando. E você está no controle. Se você puxar a alavanca, o trem vai desviar e vai para o lado esquerdo e vai salvar todo mundo. O que você faria? Bem, claro, com certeza você vai puxar a alavanca. Escreve aqui o que você faria. Você puxaria a alavanca e salvaria todos, certo? Essa é a lógica, é o bom senso. Agora, se você fala assim que você não puxaria a alavanca e salvaria todos, vocês têm que procurar um outro tipo de profissional, tá bem? Você vai puxar a alavanca e vai salvar todos, o trem vai para a esquerda, ok, parabéns, você salvou todos. Isso mesmo, você é um super-herói ou uma super-heroína. Agora vamos pegar uma outra situação. Imagine essa linha de trem com essa bifurcação e do lado direito tem as pessoas todas as amarradas que eu amarrei. Mas só que eu sou um vilão. Um vilão daqueles bem bravo. Pior do que o Coringa do Batman. Tá? Aí, de repente, eu amarrei a todas essas pessoas. Idosos, adultos, crianças, animais, tudo ali pro trem pegar. E você está ali no controle daquela alavanca. Só que eu sou um vilão. Eu sou um vilão. E o que eu faço? Eu pego a pessoa que você mais ama na sua vida. Aquela pessoa que você mais ama na sua vida. Seja seu filho, sua filha, seu esposo, seu afilhado, seu pai ou sua mãe. Pego aquela pessoa e amarro lá do lado esquerdo. Agora, existem duas situações. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou o trem pega todas aquelas pessoas que você não conhece, ou o trem vai pegar aquela pessoa que você mais ama na sua vida, que está do lado esquerdo. O que você faria? Você puxaria a alavanca e salvaria aquelas pessoas que você não conhece? Ou você simplesmente salvaria a pessoa que você mais ama não puxando a alavanca? Eu coloquei um fator, uma variável aí. Eu coloquei as emoções. Eu não sei a sua resposta, mas eu acredito que você salvaria a pessoa que você mais ama na sua vida. Porque nós deixamos que a emoção tome a nossa decisão. Porque nós somos guiados pelas emoções. Então, todos os dias precisamos tomar decisões, mesmo que sejam baseadas por emoções, mas temos que tomar decisões racionais e profissionais no nosso dia a dia, na secretaria paroquial, na cúria diocesana ou nas pastorais. Uma pessoa te procura, às vezes sofrendo, e de repente ela quer contar todos os seus problemas para você. Imagina essa situação. Quantas vezes isso não aconteceu? Deixa aqui no chat aqui se isso já aconteceu com você. A pessoa chega lá, toda angustiada, depressiva, cheia de problemas e começa a contar para você. A história dela é tão triste que aquilo vai te abalando. Vai te abalando. O que você vai fazer? Você vai ajudá-la, você vai ajudar a confortá-la, ou você vai se deixar ser dominada pela sua emoção e vai começar a chorar com ela? Como profissionais, como pessoas maduras emocionalmente, nós tentaríamos o quê? Confortá-las, trazer um pouco de conforto, direcionar elas às pessoas mais capacitadas, seja ao padre, ou em casos para profissionais da área da psicologia, para que possa procurar, para que ela possa ter um direcionamento mais adequado. Nós não podemos deixar, mas eu sou humano, Ricardo. Eu sou uma manteiga derretida. O problema, qual que é a questão de você ser uma pessoa derretida, né? Uma manteiga derretida nessas situações? É que você acaba deixando aquilo tomar conta de você. Você começa a atrair toda aquela situação, aquelas emoções, aqueles sentimentos para dentro de você, e aquilo começa a ser como se fosse uma ferrugem, que começa tão pequenininha, que de repente ela vai começando a crescer. Vai começar a crescer. E você vai trazendo para dentro de você. E isso, muitas vezes, ela vai te interferir, vai te prejudicar. Só que eu trouxe esse tema para vocês tentarem um pouco desenvolver essa maturidade emocional e lidar com essas situações. Mas é preciso o quê? Eu vou trazer
uma frase que o Papa Francisco disse, que é servir é deixar o coração falar mais alto que a pressa. Nós precisamos saber ouvir, nós precisamos saber escutar, acolher as pessoas, entender o que elas estão sentindo, entender, poder, porque às vezes ela só precisa que você ouça, ela precisa que alguém ouça. E o nosso trabalho dentro da igreja, como pastoral, como secretários, como servidores de uma cúria diocesana, é ouvir. Não simplesmente como um local administrativo, mas como um local de recepção. Como eu sempre digo, já disse em várias outras lives também, nas minhas formações, que a secretaria paroquial, as pastorais, elas devem ser a sala de recepção da misericórdia de Deus. É onde Deus acolhe todos. Não devemos misturar ideologias, não devemos misturar política, futebol, partidos políticos, político A, político B, não. Dentro de um atendimento paroquial, de um ambiente paroquial, ele deve ser lugar de acolhida, acolher. Temos que ser reflexo do Cristo que está presente ali pela Sagrada Eucaristia. Temos que ser reflexo do que é a igreja. Temos que ser reflexo da comunhão, da comum união, não da comum separação. E o que separou, a gente vê políticas separando. Ontem até a Rose, minha noiva, falou assim, que depois da Copa do Mundo, a mesma camisa que uniu as pessoas na Copa do Mundo vai separar durante a política no final do ano. E realmente isso é verdade. Porque as pessoas que estiverem usando a camisa da seleção vai se dar para o partido tal. Posicionamento, é direita, é esquerda. Dentro de um atendimento, de um ambiente paroquial, não deve haver isso. Estou rezando muito para os próximos dias, quando começar o tempo eleitoral, para que as pessoas se conscientizem. Porque o que é a política? A política é feita para o povo e não para separar o povo. É a falta da maturidade emocional. E eu trago para vocês aqui algumas habilidades interpessoais que nos ajudam, são tão essenciais para o atendimento de qualidade nas paróquias, nas pastorais, na diocese. É a forma como nós lidamos com o outro, com as outras pessoas. A hard skills são as habilidades que a empresa, a diocese, a paróquia, as pastorais, elas nos dão. Mas as soft skills é a forma como nós lidamos com as pessoas. E eu trago um pouco dessas habilidades para poder compartilhar com vocês e poder ajudar. E uma dessas habilidades é a inteligência emocional. É a QE, né? Ela é tida como a sigla QE, inteligência emocional. Tudo isso que nós estamos trabalhando aqui, estamos falando, compartilhando entre nós essa habilidade. O outro é o trabalho em equipe. Quando você é de uma secretaria paroquial, saber trabalhar em equipe com o padre, com a cúria diocesana, com as pastorais, com os agentes de pastorais e também com os fiéis. Só que qual que é o grande problema de uma secretaria paroquial? Muitas vezes nós temos medo de falar com a cúria, pedir ajuda para a cúria, porque nós temos ali a cúria diocesana como um bicho de 7 cabeças. Mas a cúria diocesana, ela está ali para quê? Para servir como auxílio para um bom atendimento, para uma boa comunicação, para que as paróquias sigam as orientações que a diocese. Tem pessoas que têm secretários, tem pastorais, tem padres que têm ali a cúria como a diocese. Não, a diocese em si são todas as paróquias, são todas as comunidades. Isso é a diocese. A cúria diocesana, ela está ali para auxiliar o bispo diocesano na gestão da diocese. São diversas áreas que tem. A diocese tem na cúria, tem ali o departamento pessoal, recursos humanos, contabilidade, financeiro, tem certidões, o economato, chancelaria, os outros funcionários, servidores na área dos serviços gerais. Então, eles estão ali todos para auxiliar, porque a paróquia, ela
é dividida, como o bispo, como seu principal gestor, principal pastor. Então, temos ele ali, temos as paróquias, as comunidades, mas quem ajuda o bispo nas melhores decisões? São a Cúria Diocesana, em parceria com as paróquias. Porque uma Cúria Diocesana, ela não pode viver sem a paróquia, porque a paróquia é o local onde acontece toda a vida pastoral, é a que está mais próxima das pessoas. Até uma cúria, ela pode até viver por algum tempo, mas só que com o tempo ela vai se deixando de existir. Então, por isso a Cúria Diocesana também precisa de uma paróquia, precisa saber como relacionar com os secretários paroquiais. Não é dizer que uma é maior do que a outra, uma manda mais do que a outra, mas elas trabalham em comunidade com a diocese, com o bispo diocesano. Então, uma auxilia, a paróquia precisa, pede ajuda, auxílio da Cúria Diocesana, a Cúria Diocesana precisa, pede ajuda da paróquia. Agora, o que acontece em muitos casos, eu vejo muitos secretários também falando sobre isso, daquela Cúria de servidores da Cúria, acreditar que são maiores, que mandam mais do que eles, querem mandar mais do que o padre. E outros casos também, de secretários também que fazem exigências também para as cúrias. Então precisamos saber trabalhar em equipe, trabalhar em comunhão, porque nós estamos ali a serviço de um único só caminho, que é o caminho de Cristo, que é o caminho da evangelização. Resolução de conflitos. A resolução de conflitos ele é tão importante dentro de uma dessa habilidade interpessoal, porque se você é um coordenador, um agente de pastoral, quantos conflitos não existem dentro daquelas pastorais? Como que eu posso lidar com essa situação? Como eu posso resolver esse problema? Essa é uma questão que surge para a gente no nosso dia a dia. Porque são pessoas difíceis, são pessoas mais fáceis de lidar, pessoas que estão com problemas nas famílias, problemas que estão passando, pessoas que estão passando por dificuldade. Sabe como resolver? Escutando. O líder de verdade, ele vai chamar aquela pessoa para conversar, vai tentar entender qual é a dificuldade que aquela pessoa está passando. É assim também o pároco. O pároco é o pastor daquela paróquia, é o pastor particular daquela igreja, que foi designado pela autoridade do bispo diocesano. Ele está à frente. O pastor, o padre, é aquele que vai largar as 99 ovelhas para ir atrás daquela ovelha perdida. Isso é o líder. E se você quer ser um líder, o próprio Cristo fala isso em Mateus, ele fala que se você quer ser grande, que você seja, se você quer servir, então, se você quer ser grande entre todos, então sirva. Então precisamos servir. Servir aquelas pessoas, servir as necessidades, as dificuldades. O líder de verdade, seja um secretário paroquial, um pároco, um agente de pastoral, um coordenador, é aquele que está a serviço da sua pastoral, é aquele que está a serviço da sua paróquia, da sua igreja. E a capacidade de comunicação é a comunicação eficaz, a comunicação eficiente. Comunicação eficaz é quando você passa uma mensagem e aquela mensagem ela já é entendida por todos. E a comunicação eficiente é quando ela tem a eficiência de já ser no momento certo e na hora certa. Comunicar com palavras fáceis. Saber como falar com as pessoas. Não é uma questão de falar bonito, mas é como eu falo. Tem pessoas que falam tão bonito, usam palavras difíceis para poder se comunicar, mas são pessoas que, ao invés de construir, elas acabam destruindo. Sabe aquelas pessoas que acabam ferindo o outro, fazendo perguntas irônicas, sarcásticas, que às vezes nem mesmo você entende, sabe? Aquela pessoa que quer mostrar que é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, que fala desse jeito, mas transmite arrogância. Mas também existem pessoas que falam tão simples, mas que transmitem uma caridade no olhar, na
fala, sabe aquelas pessoas cativantes, que falam manso, sabe? É tão gostoso de estar ouvindo aquele tipo de pessoa, que você para assim, você só fica apreciando. E cada palavra que ela diz, ela transmite uma paz dentro de você. Quantas vezes você já não ouviu esses dois tipos de pessoas? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que isso é verdade. Você sabe, você pode até ter pensado agora em uma pessoa que é desse jeito. E isso transmite essa comunicação. Para quem trabalha em uma secretaria paroquial, a forma como nós comunicamos, as orientações da paróquia, do pároco, da diocese. Ah, não pode. Ah, isso não pode. A pessoa fala assim, não pode? Não, não pode. Mas por que não pode? Porque não pode, está aqui no diretório, ó, não pode. Sabe? Isso não é catequese. A catequese é quando nós estamos ali e nós transmitimos o real sentido daquela orientação. O porquê que não pode. Mas medir as palavras. E também humildade. Um líder, ele é humilde. Ele reconhece quando ele erra. Ele reconhece quando o outro é melhor do que ele em determinado assunto. Quando a ideia do outro faz mais sentido do que aquilo que ele pensava. Líder é isso. Principalmente o líder de dentro da igreja. Ele precisa ser o quê? Ele precisa saber ouvir. Ouvir mais, falar menos, reconhecer os seus erros, saber dar crédito quando a ideia é individual de uma pessoa ou é de toda a pastoral. Sabe, você está ali à frente como um líder, assumir isso na sua vida e deixar de mesquinharia. Não, somente eu sei fazer. Somente eu consigo fazer. O padre pediu para mim, foi eu que fiz, eu que tenho que fazer. Não, somos nós, é a comunidade. Isso é liderança. E a adaptabilidade. A adaptabilidade é saber se adaptar a todas essas mudanças, se adaptar às pastorais, se adaptar ao novo padre, à forma como a igreja ela prega, que ela ensina. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, você não concorda. Você pode até não concordar, mas você tem que aceitar, você tem que entender o porquê que a igreja, ela pede, ela orienta, ela ensina, ela educa, ela dá catequese. Entenda, lembre-se que o trabalho de uma pastoral, de uma secretaria paroquial, ela não é você, ela é toda uma paróquia, ela é toda a igreja. Se você não entende, conversa com o padre. Conversa com o padre, pede para que ele possa te explicar o porquê que é desta forma. Não seja individualista. Não seja individualista no seu trabalho. Eu falo porque dentro da secretaria, para a gente que tem essa vivência, a gente sabe como que muitas vezes é difícil se adaptar às novas ferramentas. Então precisamos saber nos adaptar às nossas realidades, ao nosso dia a dia. E tudo isso com maturidade emocional, que envolve tudo isso, essas habilidades interpessoais, seja inteligência emocional, trabalho em equipe, a resolução de conflitos, a capacidade de comunicação, a liderança e a adaptabilidade. Essas são as habilidades interpessoais essenciais para um atendimento de qualidade. E tudo isso a gente vai conseguir desenvolver se a gente tiver formação contínua, se a gente tiver capacitação. E tudo isso vai depender de um conjunto de setores, de organizações. Porque a igreja, ela precisa dessa organização, ela precisa dessa formação, ela precisa dessa capacitação contínua sempre. Não basta a gente simplesmente colocar ali e dizer, vai e faz. Não é, a gente precisa de treinamento, a gente precisa de formação, buscar sempre novos conhecimentos, né? Então a gente precisa disso. As dioceses, elas precisam começar a investir em formações, capacitações, para que os seus colaboradores, seus evangelizadores, seus missionários que a igreja vem expondo para a gente de cristãos que estão voltando para a igreja católica. Só que a gente precisa disso. A gente precisa se capacitar. A gente precisa formar.
pessoas para recebê-las, seja em uma secretaria paroquial, ou seja numa pastoral, seja em um movimento, na própria Cúria Diocesana. A Cúria Diocesana precisa estar preparada para receber N informações, dados sobre esses novos, antigos cristãos católicos que estão voltando para a casa do Pai. E sabe o que é isso? É saudade. É saudade do primeiro amor. É saudade do primeiro amor. Sabe quando você sente que algo está faltando no seu coração? Sabe quando você tem aquela saudade, fala assim, gente, está faltando alguma coisa na minha vida. O que pode ser? Eu digo para vocês o que é. É saudade do primeiro amor. É saudade da casa do Pai. Então, esses católicos, esses cristãos batizados, esses cristãos que têm buscado os sacramentos da iniciação cristã na igreja, eles estão com saudade, estão voltando. E quem são as pessoas capacitadas, as pessoas chamadas a receber esses cristãos? Essas pessoas, esses filhos pródigos, somos nós. E nós precisamos ser como aquele pai da parábola do filho pródigo, recebê-los de braço aberto e preparar o melhor banquete. E qual que é o melhor banquete? É o nosso atendimento, é o nosso tratamento com eles. Então precisamos estar o quê? Qualificados, capacitados, treinados todos os dias para dar o melhor atendimento. E isso faz sim toda a diferença, porque tratar bem e atender bem, por mais que esses conceitos eles se pareçam bastante, eles têm uma diferença, porque tratar bem é quando o atendente, é quando o secretário paroquial, é quando a cúria diocesana, ela se preocupa com o bem-estar físico e psicológico do fiel, utilizando gentileza, cordialidade e respeito. Quando você chama a pessoa pelo nome, você dá um tratamento, você trata a pessoa personalizado. Bom dia, senhor Ricardo, tudo bem? No que eu posso te ajudar? Olha a diferença, fala assim, a gente não pode ser que nem assim, aqueles furãozinhos, sabe? Que fica assim, tá, entendi. Não, bom dia, senhor Ricardo, tudo bem? No que eu posso te ajudar? Bom dia, dona Maria, no que eu posso te ajudar? Seja bem-vinda. Olha a diferença. Você sabe, quando você vai em um local, você é atendido de uma forma, e quando você é atendido de outra forma, a diferença que aquele local faz. Tem um fenômeno psicológico, fugiu o nome agora, que diz assim, que quando você é tratado bem, por mais que o produto, ele seja caro, por mais que seja caro, mas se você der um tratamento, você der um atendimento, um tratamento personalizado, de qualidade, a pessoa vai preferir o seu produto, porque você foi tratada bem. Agora, se você dá um produto, você faz um atendimento mal, um tratamento mal na pessoa, a pessoa chega ali, eu gostaria de saber o preço, custa tanto. A pessoa não falou um bom dia, não falou uma boa tarde, não disse nem oi para você, às vezes nem olha para sua cara, simplesmente só fica ali com o celular. Tá? Quantas vezes? Fala para mim. Escreve aqui no chat aqui, quantas vezes a pessoa chegou, você já chegou em um local para ser atendido e a pessoa simplesmente ficou olhando no celular ou olhando no computador e não te deu um atendimento de qualidade. Não te tratou bem, como um tratamento como você merece. Com certeza isso já aconteceu com você. Com certeza isso já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Então eu sempre, nos meus 12 anos como secretário, eu sempre tentei fazer diferente. Eu não gosto, tem uma coisa que eu odeio, é ser igual ao outro. Sério, eu não gosto. Se eu vejo que uma pessoa é daquele jeito ali, gosta de ostentar uma coisa, eu tento fazer diferente. Muitos dos meus amigos, dos meus conhecidos, eles sempre gostaram de ostentar que eles iam pra balada, que eles passavam a noite inteira bebendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu fazia o contrário. Eu não queria ser igual a eles. Se tem uma coisa que eu detesto, é as pessoas falam assim, você é igual a tal pessoa. Não, nossa senhora, eu tento fazer tudo para ser diferente, para ser eu, ser Ricardo, ser aquela pessoa que não bebe. Isso eu adoro ostentar. Eu ostento para todo lugar que eu não bebo. Não faz a mínima diferença. Nunca fui de balada, nunca gostei dessas coisas.
Para mim, eu sempre gostei de passar o tempo com a minha família, com as pessoas que eu me importo e que se importam realmente comigo. Até um tempo atrás com a minha mãe, com os meus avós, hoje com a minha família, com a minha noiva, com os nossos filhos, com os filhos dela. Gente, eu amo isso, é a coisa que eu mais gosto. E eu acredito que você também. Então você já passou por essas fases. Então é muito bacana quando a gente consegue compreender isso. E atender bem é quando o atendente ele não só acolhe, mas também busca a melhor solução para as necessidades do fiel com a dedicação e compreensão. Sabe, quando você atende a pessoa e você resolve o problema dela, sabe quando isso acontece? Quando você procura. Vamos fazer o seguinte: imagine você agora. Você vai ser para ser atendido em um lugar. E a pessoa simplesmente resolve o seu problema. É muito bom isso, né, quando isso acontece. O ruim é quando você vai para ser atendido, tudo aquilo que você fez, a sua deslocação, o seu tempo que você dedicou aí àquele lugar, não adiantou de nada. Você não foi atendido bem, não tratado bem e ainda não foi resolvido o seu problema. Quantas vezes você já não passou por isso? E o nosso trabalho na secretaria paroquial, na cúria ou nas pastorais é fazer tudo perfeitamente. A tratar bem e atender bem. Você ser cordial com a pessoa e ainda resolver o problema daquela pessoa. Ah, mas não é comigo. A pessoa, eu sou da pastoral do dízimo, a pessoa vem falar comigo sobre batismo. Tudo bem. Vamos lá, vamos tentar resolver. O que eu posso resolver sobre isso? Eu conheço o coordenador, eu vou entrar em contato com o coordenador aqui. Pega aí, pega o celular. Ah, olha, tô com uma pessoa aqui, tá com problema. A secretaria paroquial. Olha, eu não estou achando a sua certidão, o seu registro de batismo aqui. De qual paróquia que você pertenceu? Ah, eu pertenci aqui, pertenci à paróquia de São José, lá na comunidade tal, na cidade tal. Ah, você não pode falar para ela assim, olha, então você tem que ir lá na paróquia resolver isso, tem que procurar lá na paróquia. Não, não custa nada. Você que é secretário paroquial, não custa nada você pegar o seu telefone, você ligar lá na paróquia e falar assim: olha, eu tô com uma pessoa aqui, ela viveu aí durante um tempo, ela não sabe se ela foi batizada aqui ou aí. Eu procurei o registro dela, não encontrei. Você poderia, por gentileza, procurar o registro? Eu vou pedir para que ela te procure aí na secretaria. Eu já vou passar o nome, se você puder me ajudar. Você entrar em contato com o departamento de certidões lá da Cúria, com a chancelaria. Olha, estou com uma pessoa aqui, ela não está encontrando o registro dela. Sabe? Você tomar a iniciativa, a proatividade. Eu vejo o caso de secretários de chegar a falar assim, a pessoa procurou, não achou, ficou falando assim, eu queria saber aonde que eu fui batizado. Aí a secretária fala assim, você foi batizado aqui? Então, eu não sei, é porque eu vivi aqui, vivi na outra paróquia. Aí a secretária vai procura lá e fala assim, então você tem que ir lá na outra paróquia. É lá que você tem que resolver, não é aqui. Não é assim, isso não faz parte do nosso trabalho. Eu já estou de saco cheio com essas coisas, de gente que vai lá, que quer procurar as coisas na secretaria e não é com a gente. A pessoa não sabe nem onde foi batizado, imagina eu que vou ter que saber. Sim, sim, você tem que saber resolver aquele problema. Você não sabe qual é a nossa realidade, cara. Sei sim. Sei sim. A minha paróquia era pequena. Eu era secretário sozinho numa paróquia aí de seis comunidades, com 8.000 habitantes. 8.000 habitantes, trabalhava sozinho, era balancete, eu ainda cuidava da parte de gestão da paróquia também, eu não fazia somente a rotina da secretaria, o padre, o acordo que nós fizemos foi do que ele cuidava da parte espiritual e eu cuidava da parte administrativa. Era obra, era balancete, era banco, era lotérica, era compra de materiais. Eu fazia muitas coisas do que muitos de vocês fazem. Então eu tinha que atender, mas eu fiz um propósito junto com o padre. Era o quê? Quais 3 prioridades que eu tinha na secretaria paroquial? A minha primeira prioridade era o atendimento aos fiéis, porque a gente nunca sabe o que a pessoa está sentindo. A gente nunca sabe o que a pessoa está sentindo. A outra prioridade não sabe o que a outra pessoa está sentindo, porque a gente tem que atender e tratar bem a pessoa. A outra prioridade é o balancete da paróquia, porque você sabe que se você errar 1 centavo, você vai ter que refazer.
todo aquele balancete. E não ache que o seu problema com o balancete, aquele erro que você tem, o seu atraso, vai interferir somente a sua paróquia. Ela vai interferir também toda a diocese. Se você atrasa, a contabilidade, o financeiro da diocese atrasa também, porque todas estão ligadas em comunhão. Esses acertos contábeis, tributáveis, tudo envolve uma diocese. Não é somente você, não é somente a sua paróquia, não é somente a sua diocese. Ah, Ricardo, eu estou 3 meses atrasado. Ah, eu não sei o que fazer, eu tenho que organizar isso, organizar aquilo. Eu dei uma formação na semana passada sobre gestão de tempo. Assiste lá, tá na Unitels, lá no canal, no nosso canal, tá no YouTube. Assistam lá. Eu trago várias ferramentas sobre como ter essa gestão de tempo, como ajudar a organizar o balancete, organizar as rotinas, as tarefas. Vale muito a pena. Assiste, porque você vai aprender muita coisa. E o que a Bíblia pode nos ensinar sobre inteligência emocional e sobre a importância no atendimento de qualidade? Lembra quando eu falei para vocês que a Bíblia, por mais que a inteligência emocional não esteja especificada ali na Bíblia, essa expressão não existe ali na Bíblia, ela nos traz vários ensinamentos sobre inteligência emocional. E como cristãos, eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer para você sobre esses ensinamentos e o que a Bíblia ela pode nos ensinar sobre inteligência emocional que podemos levar para o nosso dia a dia, na nossa rotina, seja ela na cúria diocesana, seja ela numa paróquia, secretaria paroquial, pastoral ou movimento. Sobre a capacitação. Olha o que a Bíblia fala sobre tudo isso que vocês estão assistindo. Nós estamos com mais de 340 pessoas assistindo. Estão de parabéns de verdade, porque vocês estão cumprindo o que a palavra de Deus fala. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 13. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Olha essa parte aqui, se aperfeiçoem na prática. O que é se aperfeiçoar? É aprender, é se capacitar, é treinar, é buscar novos conhecimentos. E você que se inscreveu nessa semana da Secretaria Paroquial, você que assiste as nossas lives, toda semana, assiste os nossos treinamentos periódicos, vocês estão de parabéns, estão à frente de milhares de outros secretários. Se nós pensarmos, nós temos no Brasil mais de 12.600 paróquias. Mais de 12.600 paróquias. Se colocarmos que cada paróquia tem uns 2 secretários, vamos colocar, tem uns 2 secretários, então quer dizer que dá mais de 24 mil secretários. E quando a gente vai ver a questão, os números dos treinamentos, estão fora estão na parte não assistem os treinamentos, o que acontece? Depois as pessoas vão surgindo dúvidas, porque você vê ali, deu 400 visualizações, deu 500 visualizações, de tantos e tantos milhares de outros secretários que poderiam estar buscando os novos conhecimentos. Aí o que acontece? É porque nós estamos dentro do horário de expediente, a gente não consegue parar, assistir, mas aí eu falo para vocês, fica gravado no YouTube, você pode assistir fora do expediente. Aí eu pego ali, você pega, existe o canal da Unitels, você pode assistir ali também, é só você acessar pelo seu login do sistema do Eclesial, você pode acompanhar por ali, e o mais importante, você consegue emitir um certificado depois que fazer, só que quando a gente olha novamente esses números acabam não batendo com a quantidade. Se a gente marcar, eu fiz isso antes de entrar na Tels, eu fazia as minhas lives de formação 8 horas da noite, dava 5 pessoas, 6 pessoas, eu divulgava, passava semanas divulgando, fora do horário de expediente. Por que era às 8 horas? Porque dava tempo das pessoas chegarem em casa, descansarem, tomarem um banho, comer alguma coisa e participar da nossa live. Dava 5 pessoas, 10 pessoas. Para mim era ótimo. Se uma pessoa chegar e falar assim, Ricardo, o que eu aprendi com você está ótimo, eu aprendi muita coisa, para mim isso daí é excelente.
excelente. A gente está tentando se adaptar. No final, a gente vai disponibilizar até um link de um formulário que vocês podem preencher, dando sugestões, quais são os melhores horários. Então, vocês podem estar ali preenchendo, sugere ali qual que é o melhor. A gente sabe que é difícil a gente parar para poder fazer um treinamento durante o expediente, por causa da nossa rotina, é muito, muito grande, as demandas são enormes. Sabe? Coloca ali, liga YouTube, ouve ali um pouco. No momento que você tiver uma pausa, ao invés de você pegar o Instagram ali, começar a mexer no Instagram, assiste um pouco das nossas lives, dos nossos treinamentos, sejam esse de hoje, quanto os da semana seguinte. Entra na Unitels, assistam. Vocês vão ver que vale a pena, sim. Tudo depende. Sabe, eu fui muito tempo, eu fui desse jeito, eu era tão imaturo emocionalmente que eu achava que nada me fazia bem. Tudo era ruim para mim, eu não tinha tempo, eu não conseguia fazer isso, porque era secretaria paroquial durante o dia, eu fazia faculdade à noite, eu tinha as coisas. Gente, são mais de. Até aquela época eram mais de 6 milhões de visualizações. Eu tinha. São 3 grupos de secretários com mais de 1.500 secretários que eu administro. Então eu tinha que criar materiais, eu tinha que fazer. Aí depois, quando terminei, eram 2 pós-graduação que tinha que ser feito, que eu fazia. Então eu achava que eu não conseguia ter tempo para poder treinar. Mas quando eu comecei a entender que a mudança ela precisava começar do eu, de dentro para fora, eu comecei a entender que valia a pena aprender mais. E quando a gente busca novos conhecimentos, a gente está à frente de muitas outras pessoas que deixam. A gente para de inventar desculpas, sabe? A gente para de inventar desculpas para o meu crescimento pessoal. Eu não tenho tempo para estudar. Eu queria voltar para a faculdade. E o tempo vai passando. Eu estava mexendo no Instagram, reclamando que eu não tava, que nada acontecia comigo, que as minhas que as minhas entrevistas de emprego não davam certo. Nada, ninguém me chamava para trabalhar, eu não conseguia uma namorada, eu não conseguia isso, não conseguia aquilo, eu só esperando tudo cair do céu e vendo o Instagram. E eu começava a olhar ali e via as pessoas se dando bem na vida, sabe? E eu falava assim, nossa, como eu queria ter isso, mas eu não vou ter, eu não tenho sorte, Deus não me ama, não sei o quê. Até que eu encontrei um livro. Eu achei um livro chamado Prospecção Fanática, de um autor americano chamado Jeb Brown. Gente, no primeiro capítulo ele fala assim: ao invés de você ficar choramingando pelos cantos, reclamando de que nada dá certo na sua vida, concentre toda essa sua força em aprender alguma coisa. Porque o fracasso é que nem aquele tio chato quando vai morar na sua casa e nunca mais se muda. Então você precisa tomar a iniciativa. Gente, eu comecei aquilo ali, eu senti que era para mim. Eu desliguei o celular, liguei meu notebook, fui procurar cursos online. Eu fiz curso de marketing digital pelo Google. Eu fiz curso de marketing pela Universidade da Pensilvânia, dos Estados Unidos, negociação pela Universidade de Chicago. Eu fiz neurociência pela Copenhagen Skill Business da Dinamarca. Eu fiz uma graduação, que eu sou graduado em gestão de tecnologia e informação. Eu fiz 2 pós-graduação. Eu fui chamado, quando eu resolvi mudar a minha vida, eu fui chamado para trabalhar na secretaria paroquial de novo. Mas nossa, toda essa graduação trabalhar na secretaria paroquial. Sim, porque se não fosse a secretaria paroquial, talvez hoje eu continuaria deitado naquela posição fetal chorando. Talvez hoje eu não estaria aqui com vocês. Talvez eu não estaria na TELS, que é a maior empresa de desenvolvimento de sistema de gestão eclesial da América Latina, uma das maiores do mundo. Talvez a maior, eu considero como uma das maiores, tá aqui nessa empresa. Porque eu deixei de ser uma pessoa imatura, de começar a arrumar desculpas para o meu crescimento. Eu não estou falando isso daqui, como eu disse, não é um curso, uma formação de autoajuda, mas sim que a gente precisa entender que a nossa mudança, ela começa de dentro para fora. E Jesus, ele nos ensina isso nos evangelhos, quando as pessoas diziam sobre os seus problemas, as suas doenças, a sua cegueira, a sua ignorância, Jesus dizia assim para eles: você acredita que eu posso te curar? A pessoa, sim, eu acredito. Vá, a tua fé te curou. Por quê? Porque Jesus já sabia que precisava que aquela pessoa reconhecesse que ela que tinha que ser mudada. E assim é a nossa vida todos os dias também. Se eu quero ser a mudança, se eu quero a mudança, eu preciso ser a mudança. Gente, eu estou falando de um secretário para secretários. Hoje eu posso não estar numa secretaria paroquial frequentemente, mas eu atendo secretários paroquiais do Brasil inteiro.
Eu estou ali falando como secretários, eu estou falando com secretários todos os dias. A minha noiva, a Rose, ela é secretária. A gente está ali naquela vivência, a gente conversa todos os dias sobre o que se passa dentro de uma secretaria paroquial. Eu posso ter saído dali, só que ela não saiu de mim, a secretaria. O atendimento, ontem mesmo eu estava dando uma formação para líderes, líderes e coordenadores de pastorais. Pessoas que dedicam a sua vida a servir a Deus. Pessoas que estão dispostas a sair da sua casa no domingo, deixar a sua família para poder entender como trabalhar, como servir melhor. Entender que a mudança começava deles. E eu trago isso para vocês. Eu não falo por maldade, eu peço desculpa se eu posso ter aborrecido alguém com a minha fala. Mas só que não é o meu objetivo, é mostrar que realmente a gente precisa assumir o nosso papel de liderança, assumir o nosso papel como cristão, como batizado, como profetas, sacerdotes e reis, como nós somos chamados no dia do nosso batismo. Então eu falo de coração, porque a nossa formação é para formar líderes, formar corações servidores. E o que Paulo ainda diz em Efésios, capítulo 4, versículo 31 a 32, que toda amargura, indignação e ira, gritaria e blasfêmia sejam afastadas de vós, com toda a malícia. Sede antes uns para com os outros bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A Bíblia ela nos oferece ensinamentos valiosos sobre como viver a inteligência emocional, como a autoconsciência, autodomínio, o gerenciamento de relacionamento, a empatia e o perdão. Porque Deus, ele nos dá capacidade, ele nos dá capacidade para que nós possamos ser servidores melhores. E se nós estamos à frente da igreja, seja na secretaria paroquial ou nas coordenações, é porque Deus, ele confia em nós. E ele quer que nós confiamos nele. Então, só que para isso a gente precisa o quê? Ser para os outros bondosos, compassivos e perdoando, porque isso também faz parte da inteligência emocional, da maturidade emocional. E para isso existem algumas habilidades que fazem parte, que integram a inteligência emocional. Uma primeira habilidade é a autoconsciência. É a gente sermos conscientes de quem nós somos, até onde vão os nossos limites, quais são as nossas necessidades. Entender que nós precisamos nos cuidar, cuidar da nossa saúde, porque nada vale mais do que a sua saúde, seja ela física ou mental. Se aquilo não está fazendo bem para você, é o momento de você dizer, de um momento de você parar. Você não tem que dizer sim para tudo. Tem momentos que você vai precisar dizer não. Ah, mas eu não sei dizer não, Ricardo. Eu não sei dizer não para as pessoas. Ah, o padre chega em mim, ele pede alguma coisa e eu não sei dizer não para ele, eu vou, assumo. Daqui a pouco você vai ver, você está com várias pastorais sobre a sua coordenação, sobre a sua liderança. Você está com várias demandas na secretaria paroquial. Você está com várias demandas no seu trabalho na cúria diocesana, simplesmente porque você não soube dizer não, você não soube dizer chega. Ah, eu tenho medo de ser demitido, tenho medo de ser mandado embora. Sabe, às vezes a gente, por causa do medo, a gente entra numa escuridão da nossa vida, a gente não consegue viver, e todas aquelas doenças psicossomáticas começam a interferir na nossa vida. Porque a gente não consegue ter a consciência de quais são os meus limites. São dores de cabeça, dores no corpo, dores, são estresse, ansiedade. Quantos de nós não estamos passando por isso hoje simplesmente porque eu não sei dizer não, ou porque eu tenho medo de ser mandado embora se eu falar não, eu tenho medo de criar intriga se eu dizer não, eu tenho medo que a pessoa entenda que eu estou rejeitando ela. Só que nós, como pessoas maduras emocionalmente, nós precisamos transparecer, transmitir essa maturidade para o outro, mostrar para elas o porquê que eu não posso. O que está acontecendo comigo que eu preciso de ajuda? São tantas e tantas e tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Se eu não souber tomar posse, assumir, dizer não, na hora que precisa ser dito não, muitas coisas vão acontecer na nossa vida, e não coisas boas, coisas ruins.
a sua saúde mental, a sua saúde física, o seu sistema, o seu organismo, ele já vai começar a responder com várias dores na perna, quedas de cabelo. Eu costumo dizer para as pessoas que quando em 2018 meu cabelo ele batia por aqui. Hoje, olha só a situação que tá, porque há alguns anos atrás, quando eu ainda fazia faculdade, então eu tinha a secretaria paroquial e eu tinha ainda a faculdade, meu TCC, eu tinha tudo aquilo, aquele estresse foi causando quedas no meu cabelo. Então, deixe sempre, tenha essa autoconsciência de que você tem limites. E se caso você estiver passando por uma dificuldade, por um problema, não reflita isso nas pessoas, porque você também não conhece o problema que a outra pessoa tem. E a outra pessoa que você vai atender, ela não tem culpa se ela não saber do que você está passando, porque somente Deus, ele sabe o que nós estamos passando realmente. E como diz o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, porque só Deus conhece o que nós estamos passando. Só Deus sabe o que acontece com o nosso dia a dia. Só Deus sabe das nossas amarguras, só Deus sabe das nossas frustrações, não o outro, tá bem? Lembra-se que eu falei que minha mãe me ensinou que o coração é nosso, mas o rosto é das pessoas, que essa é uma frase de Santa Teresinha também, que nós possamos ser testemunhos. O autodomínio, lá em Provérbios diz assim: como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Às vezes você está passando por todos uns problemas, o padre chega ali e fala, dá uma chamada em você porque algo não foi feito, aí entra uma pessoa, você quer descontar aquilo na pessoa. Talvez na pastoral, a pastoral aconteceu um conflito ali na sua casa, um conflito com o padre, um conflito na secretaria paroquial, um outro conflito qualquer, e você quer descontar naquele seu agente, o agente da pastoral, descontar nos fiéis que te procuram, e você vai lá, você não tem domínio das suas palavras, você não consegue ter esse autodomínio, você não consegue se controlar, porque você pode derrubar. Sim, você pode derrubar. Você tem que pensar o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Ele constrói ou ele destrói? Medir as palavras. Ricardo, eu não sei medir as palavras. Eu sou uma pessoa que eu não sei medir. Se a pessoa fala, eu já respondo. Tudo bem, tudo bem. Mas esse é o seu papel como cristão. Ricardo, você não pode falar isso. Eu amo a Deus, eu amo a igreja. Eu faço o trabalho, eu faço acontecer. Mas a gente precisa pensar nas consequências. A gente costuma fazer as coisas erradas, sabia? O correto é a gente sentir, perceber, pensar e depois responder. Só que a gente faz ao contrário. A gente sente, a gente explode e depois a gente pensa. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa saber quais são os processos do nosso domínio. Dominar a nós mesmos, dominar as nossas palavras. E como diz aquela frase, que uma palavra dita é como uma flecha lançada. Depois que ela é lançada, ela não volta mais. Então, temos que ter esse autodomínio das nossas palavras, das nossas ações e das nossas atitudes. A empatia, eu gosto muito de falar sobre empatia, porque qual é o conceito que as pessoas têm, a definição para empatia que muitas pessoas têm? Eu penso diferente, mas é assim. As pessoas pensam que a empatia é se colocar no lugar do outro. Eu acho que se colocar no lugar do outro, isso é egoísmo. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês. Eu acredito que a empatia é se colocar ao lado do outro. Porque se você se coloca no lugar do outro, você está dizendo que o que você pensa, o que você sente, a forma como você sabe é melhor do que o outro. Vamos pensar numa pessoa que está ali enlutada, que não está sabendo lidar com aquele luto dela. Aí você pensa, nossa, a pessoa ainda está sofrendo, já passou um mês, já passou um ano, eu até entendo, eu sinto muito pelo que está acontecendo, mas está na hora de viver. Está na hora de viver. Eu, no lugar dela, quando eu perdi uma pessoa, quando passou um dia, uma semana, eu já estava vivendo minha vida normalmente. A pessoa está passando.
Se você tem uma forma de lidar melhor com aquela situação, então chama aquela pessoa, coloca ela do lado e tenta entender o porquê que ela está encontrando tanta dificuldade em lidar com aquela situação. Se um agente da sua pastoral, se um servidor da cúria diocesana, se um secretário paroquial está passando uma dificuldade de entender, então chama ela. O que que você está passando? Qual que é a sua dificuldade de entender? Deixa eu te ajudar. Deixa eu ajudar você. Eu quero te ajudar. Eu estou aqui para isso. Um exemplo de empatia é o Cirineu. O Cirineu, quando ele estava ali, Jesus estava carregando a cruz, o Cirineu se colocou ao lado de Cristo e ajudou a ele carregar a cruz. E assim temos que sermos com os outros, ajudar cada um a carregar a cruz e não dizer para ela: sai daqui, deixa que eu carrego para você. Ah, você não está bem, deixa que eu faço isso para você, deixa que eu levo. Não, vamos lá, qual que é o seu problema? Deixa eu te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar hoje. Esse é o nosso papel. É isso que faz parte de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira pessoa madura emocionalmente. Se colocar ao lado do outro. E como diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, não olhe cada um somente para o que é seu, mas para cada qual também mas cada qual também para o que é dos outros. O gerenciamento de relacionamentos, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Enquanto depender de você, mantenha calma, respira. Se for preciso, pede licença, sai, volta mais calmo. Não responda de cabeça cheia, não responda de cabeça quente. Talvez no calor do momento, das suas emoções afloradas, você dá uma resposta e aquilo ali pode causar um conflito gigantesco com proporções que você não faz ideia do tamanho que aquilo vai gerar. Então aguarde antes de você responder. Lembra do que eu disse? Sinta primeiro. Perceba a situação. Pense antes de responder. Então precisamos saber como fazer gerenciar esses relacionamentos com todas as pessoas que trabalham, que servem conosco, ou na secretaria paroquial, ou na paróquia, ou nas pastorais, ou nos movimentos, ou na cúria diocesana. A cúria diocesana, quantos funcionários, quantos colaboradores não possuem uma cúria diocesana, desde o jardineiro, os serviços gerais, até o chanceler, até o ecônomo. Precisamos saber gerenciar esses relacionamentos, identificar as situações e lidar com elas. E quanto depender de nós, a gente ter paz com todas essas pessoas, ou principalmente paz conosco. E por último, eu quero trazer para vocês a mais difícil, a mais complicada. É aquela que talvez eu posso dizer a mais complexa de todas as habilidades, que é o perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Bem, a gente precisa sempre procurar nos perdoar. A gente precisa sempre procurar perdoar o outro, perdoar as ofensas que o outro tem contra a gente, perdoar o padre também nos perdoar dos nossos erros, porque nós somos falhos, somos humanos. Perdoar o outro, às vezes a pessoa chega ali dentro da secretaria, chega ali na pastoral, chega na cúria diocesana, chega alterada, fala coisas, só que a gente não sabe o que ela está passando, talvez ela não saiba o que ela está precisando, e a gente precisa fazer com que ela perceba toda aquela situação, perceba o que ela está querendo. E perdoar, ela é muito difícil, porque o perdão, ele fica impregnado, a gente leva o perdão para dentro do nosso coração de uma forma que faz que faz com que a gente leve essa amargura, fique armazenado por tanto tempo e ele vai nos corroendo. Lembra daquele, como eu falei lá no começo, da parte
de uma pequena ferrugem, que com o tempo ele vai crescendo, que ele enferruja até mesmo a maior estrutura de ferro que existe, e depois ela pode quebrar. Ela pode quebrar. E esses laços que nos unem como cristãos, como católicos, como filhos de Deus, eles podem quebrar com o tempo, porque faz com que as pessoas se afastem da gente, se afastem da missão, se afastem da evangelização. E o pior de tudo, sabe o que é? É perdoar a gente mesmo. É nos perdoar. Essa é a pior forma, porque muitas vezes a gente não conhece o porquê que nós precisamos nos perdoar. E a gente está passando por tanto sofrimento que a gente não entende. Não, mas, nossa, eu estou sentindo uma angústia, mas eu não sei o porquê. Mas por que eu tenho que me perdoar, Ricardo? Eu não vi nada de errado. Talvez são coisas que nós fizemos no passado que ficaram armazenados no nosso consciente ou inconsciente, que a gente não tem esse conhecimento. Então, enquanto eu não dizer, eu preciso me perdoar, eu preciso ser perdoado por mim mesmo, eu preciso tomar posse da minha vida, eu preciso assumir quem eu sou. Porque se Deus mandou o seu filho para morrer por você, é porque você é perdoado. Você foi perdoado, o preço do seu perdão foi o sangue derramado na cruz. Então eu faço um propósito para a minha vida, eu peço para você fazer um propósito para a sua vida também. Procure sempre pedir perdão, não somente para os outros, mas para você também. Você precisa do perdão, você precisa ser perdoado por talvez uma pessoa pode ter te perdoado, mas você às vezes vai ser, eu nunca vou me perdoar pelo que eu fiz. Eu cometi um erro lá no passado. Eu cometi um erro lá na minha infância e eu trago traumas. Sabe, eu trago traumas da minha infância, eu trago traumas da minha adolescência, traumas da minha juventude, que isso me corrói, me traz medos. Me traz medos que isso interfere para que eu possa crescer como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como um profissional. Esses traumas, eles precisam ser trabalhados. E se você, meu colega, meu irmão de profissão, de missão, como secretário, como agente de pastoral, como você, servidor da Cúria Diocesana, precisa hoje desse perdão, precisa de uma ajuda, procure, não leve, não carregue essa cruz, peça ajuda sempre. Porque seja maduro emocionalmente para saber pedir ajuda. E eu concluo hoje essa nossa palestra, essa nossa formação, do primeiro dia da semana da Secretaria Paroquial, eu concluo dizendo: você tem importância sim. O seu trabalho, a sua missão, ela vale a pena. Tudo que você faz, tudo que você assumiu na sua responsabilidade, ela tem importância. Seja desde a Cúria Diocesana até a Secretaria Paroquial, as pastorais ou o movimento, é porque ela é fundamental, ela é importante e nunca, jamais deixe que alguém diga que você não é importante para a gestão de uma paróquia, para a vida paroquial e para o ambiente paroquial. Faça, mas faça com amor. Porque a pessoa que mais te ama está confiando em você, que é Cristo. Cristo escolheu você. Cristo escolheu você para estar onde você está. E Ele está ali te amando. Te amando porque Ele te colocou no lugar onde você deveria estar desde o começo. Confie nisso, confie sempre em Cristo. Agradeço você que assistiu a esse primeiro dia da Semana da Secretaria Paroquial, que me acompanhou. Saiba que é uma honra estar com vocês, é uma honra porque é algo que eu vou levar para a vida toda. Agradeço a Tels pela confiança, agradeço a todos os profissionais envolvidos, a Ana, ao Alessandro, a todas aquelas pessoas que confiaram no meu trabalho, ao convite de estar aqui com vocês mais um ano. Conte sempre comigo, conte sempre com as minhas orações. E eu peço uma coisa para vocês: reze sempre pelo menos uma Ave Maria por mim, tá bem? Ana,
Sem dúvidas, inteligência emocional e empatia transformam a secretaria em um verdadeiro local de acolhimento. Ricardo, aqui no chat nós temos algumas mensagens. A Helenice Leotti pergunta: pensar e refletir sobre os 12 frutos do Espírito Santo ajuda nosso interior? Helenice, que alegria receber a sua pergunta, né? Pertencemos hoje à mesma diocese aqui de Volta Redonda. É sempre bom poder estar aqui. Sim, sim, Helenice, a gente poder refletir nas orações, principalmente dos frutos do Espírito Santo, ele faz com que a gente cresça, tanto parte espiritual, porque a gente sabe o que acontece, o nosso trabalho, a gente tá sujeito a vários tipos de situações. É, quando você trabalha numa igreja, tanto na parte psicológica quanto na parte espiritual, e a gente pode ser atingido. E quando a gente vive em oração, sempre à luz do Espírito Santo, a gente está sempre protegido. Toda vez quando eu vou fazer uma formação, eu sempre faço a minha oração, eu peço que o Espírito Santo me ilumine. Então, todas as orações, desde ali Ave Maria, o Pai Nosso, a oração do Vinde Espírito Santo, o Veni Creator, ele nos protege, ele nos dá um direcionamento, uma proteção e uma iluminação para a gente poder falar com discernimento. Então, antes da gente fazer o nosso trabalho, reze, continue orando, continue pedindo a Deus para a proteção. E como servidores da igreja, das pastorais, da secretaria paroquial, ou da Cúria Diocesana, a gente tem um privilégio que muitos outros não têm. A gente trabalha do lado do Cristo Eucarístico. Passe na capela, faça a sua oração, peça a Deus proteção para o seu dia. É isso. A gente tem mais uma pergunta aqui da Elane Rabelo. Ela quer saber como dominar as emoções sem parecer insensível. Boa pergunta, Elaine. Como lidar com as emoções sem parecer insensíveis? Bem, a gente precisa muito praticar as nossas emoções, a gente precisa entender o que nós estamos sentindo, como nós reagiríamos diante daquela situação e saber quais as palavras nós podemos utilizar naquele momento. Quando uma pessoa chega ali, muitas vezes alterada em determinadas situações, a gente precisa saber ouvir, perguntar, manter uma voz mais serena. A pessoa chega ali, alterada, falando isso, falando aquilo, fala assim, não, no que eu posso te ajudar? Deixa eu tentar entender. A pessoa vai começar a gritar, vai começar a falar, e você mantém o seu tom de voz olhando para a pessoa, que mostra que você está disposta a ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa vai te ofender, mas não leva aquilo para o lado pessoal, não. Quando você leva para o coração, você já começa a ficar, deixar com que as suas emoções se alterem. Então, mas tenta manter a calma diante dessa situação. Tente saber usar as palavras, pensar melhor quais são as palavras que eu vou usar. Em casos de dúvida, você diz assim, olha, vamos tentar conversar com o padre, eu vou chamar ele, vamos marcar para você poder conversar, que ele vai poder te direcionar melhor, vai explicar melhor. Porque, às vezes, quando você começar a perceber que você não está dando conta daquele determinado assunto, você simplesmente mantém a calma e chama o responsável, porque o responsável pela paróquia, como diz no Código Canônico, é sempre o padre. O padre é o responsável. Ah, mas o padre não quer atender, a pessoa está voltando, é por isso que a pessoa está alterada. Tenta achar uma solução, mantenha sempre a calma, não peça para a pessoa ficar calma, tenta conversar, ouve ela, deixa ela despejar tudo aquilo que ela está sentindo, até que você, com o tempo, com a forma como você fala, você vai conseguir reverter essa situação. O pessoal quer saber qual é o nome do livro que você citou. O nome do livro que eu citei, o livro que eu citei se chama Prospecção Fanática, é de um autor chamado Jeb, J-E-B, Bround, B-L-O-U-N-D, Bround, Jeb Bround, Prospecção Fanática. Ele é voltado para a área de vendas, mas ele é muito bom. Ricardo, quero te agradecer por tudo que você compartilhou conosco nesta manhã, ok? Começamos muito bem, não? Começamos muito bem.
com uma palestra muito preciosa. E amanhã tem mais. Amanhã terça-feira, nós iremos mergulhar na arte de construir relações com a psicóloga clínica Rosário Andrade. Nós vamos refletir sobre comunicação não violenta. Eu espero você às 8h30 da manhã no YouTube. Agradeço imensamente a sua audiência, agradeço todas as participações. Também quero agradecer ao Alessandro, nosso editor, o Anderson, que ficou na mediação. Amanhã estamos de volta. Até lá!